Oi, gente, tudo bem? Sou o professor Isaac Soares, do canal aqui Estude Mais Física, e estou um pouquinho sumido, mas trabalhando em novos projetos, que vai ser bom para você que está estudando para o Enem e está estudando para os demais vestibulares do país. A aula de hoje eu queria falar um pouquinho sobre lentes esféricas delgadas, até o seu comportamento. Tá? Então, essa primeira aula eu queria falar sobre a nomenclatura de cada lente, e também falar sobre o seu comportamento. Então, eu desenhei aqui 6 lentes. A primeira coisa que a gente precisa saber é o que é uma lente. Uma lente, na verdade, ela é formada por 2 dióptros, um esférico e o outro pode ser plano esférico. Para você ainda que não sabe o que é um dióptro é um meio, é uma superfície de separação de um meio para o outro. Superfície de separação de um meio para o outro com índice de refração diferente. Então, a luz, ao passar, ela sofre a refração. Então, muitas vezes a gente tem lente de vidro, e inserida no ar. Então, vamos olhar o seguinte. Deixa eu anotar a primeira definição. São 2 dióptros. São 2 dióptros. Um esférico. E o outro plano ou esférico. Perceba que as 6 lentes que a gente tem aqui, a primeira lá eu tenho 2 dióptros esféricos, a de baixo também, as 2 no meio, um plano e um esférico, e as outras 2, os 2 esféricos. Tá? Essa primeira lente, a gente dá o nome de lente biconvexa. Biconvexa porque ela apresenta os 2 dióptros com um vértice para fora. Essa segunda a gente chama de plano convexa. Plano convexa. E essa terceira a gente chama de côncavo convexa. Perceba que ela tem um vértice côncavo e o outro vértice convexo. Já de baixo, a gente tem bicôncava. A do meio a gente chama de plano côncava. E essa daqui a gente chama de convexo côncava. Beleza? O nome, quem vem primeiro, tem a ver com o dióptro, o de menor raio, tá? Então, se você perceber aí, eu tenho 2 dióptros. Se eu completar o menor raio, a gente segue essa linha aí para dar o nome côncavo, convexo, convexo, côncavo. E aí, qual vai ser o comportamento dessa lente quando está no ar? Então, eu vou pegar essa primeira lente aqui, que é uma lente plano convexa, e ela tem uma característica. Perceba que todas as 3 primeiras lentes aí de cima, as 3 primeiras lentes, elas são bordas finas. Elas apresentam as bordas finas. E, claro, elas vão apresentar o mesmo comportamento. Essas 3 apresentam bordas finas. E aí, o que é que a gente vai analisar agora? O seu comportamento. Imagina um raio de luz incidindo aqui nesse primeiro dióptro. O que você consegue perceber? Nesse primeiro dióptro, esse raio de luz está incidindo perpendicular à superfície. Então, ele não sofre desvio, porém, sofre refração, que é a mudança da velocidade. Não sofre desvio, passa direto aqui. Só que no segundo dióptro, o que é que acontece? Ele está pegando um dióptro esférico e está passando para um meio menos refringente. O que significa isso? Um meio com índice de refração menor, que seria o ar. Então, vamos considerar aqui vidro, a lente de vidro, e aqui o ar. E aí eu tenho que ver como está a reta normal. A reta normal, ela aponta aqui. O que é a reta normal? É a reta perpendicular à superfície. Então, eu tenho essa reta pontilhada aqui de branco, que é o que a gente chama de reta normal. Ela é perpendicular à superfície. E aí o seguinte, o que é que a gente deve lembrar?
Quando o raio de luz ele vai do meio mais refringente para o meio menos refringente, ele se afasta da reta normal. Então, para ele se afastar da reta normal, ele tem que vir nesse sentido aqui. Então, perceba que todo raio que passar por essa lente, ele vai ter esse comportamento convergindo para um único ponto. Então, dizemos que as lentes de bordas finas, elas são convergentes. Tá? Essas lentes são convergentes. Já se eu pegar aqui a lente de bordas grossa, vai acontecer o seguinte. Se eu coloco ela aqui, e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa primeira lente, colocar um raio incidindo perpendicular primeiro à primeira superfície, primeiro dióptro, e aí ela tem que se afastar da reta normal. E a reta normal agora, a superfície está aqui, ó. Como ela está indo do meio mais refringente para o meio menos refringente, ela deve se afastar da reta normal. Como ela deve se afastar da reta normal, ela deve apontar, o raio de luz deve fazer isso aqui. Tanto que se eu colocar outro raio de luz aqui embaixo, na parte de baixo aqui, ele vai se afastar da reta normal também. Então perceba que essa lente, ela é uma lente que a gente chama de divergente. Tá? Então, todas as lentes de bordas finas, quando imersas no ar, elas são convergentes. E todas as lentes de bordas grossas imersas no ar, elas são divergentes. Certo? E se for ao contrário? Se a lente aqui de baixo, a de bordas finas, ela estiver em um meio cujo índice de refração seja maior do que o dela, aí ela vai ter que se aproximar da normal. Então ela vai ser uma lente divergente. E lá de baixo, se ela estiver também imersa em um material cujo índice de refração seja maior do que o da lente, ela também vai ter que se aproximar da normal. Então ela vai ser uma lente convergente. Então já caiu questão dessa no vestibular de nomenclatura e já caiu também questão daqui de baixo sobre comportamento da lente, comportamento óptico das lentes, tá bom? Até mais, se liga no próximo vídeo falando sobre lentes também. Até logo para vocês.